Sim, queridos amigos, estamos retornando aqui ao vivo com vocês o programa Lux Esotérica 2013, mais uma série de programas, e agradecemos a audiência de todos aqueles que nos acompanham aqui pela Rádio Esotérica FM, que estão nos ouvindo ao vivo, e a todos aqueles também que estão nos assistindo pelo nosso canal da Ustream, está sendo transmitido ao vivo, e também a todos aqueles que nos acompanharão aí pelas gravações, sempre aqui com o prestígio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, um site que está há 16 anos no ar, levando aí dezenas de textos e muitas palestras, conferências, todos os 390 programas Lux Esotérica estão à disposição de vocês, ouvintes, no site da Levir. E estamos começando uma nova série de programas que vai nos trazer aqui informações muito interessantes, ouvintes, sobre os 7 temperamentos humanos. É a nova série de programas que nós vamos levar para vocês. Estará à disposição também no site da Levir quando nós estivermos já gravado já essa programação. Vamos desenvolver junto com vocês os 7 temperamentos humanos, baseado no livro homônimo de Geoffrey Hodgson, da editora Teosófica, que inclusive pode ser encontrado à venda na livraria da Levir. Não deixem, ouvintes, de adquirirem, pois é um pequeno livro, R$23, inclusive temos um link aqui no site da rádio para aqueles que quiserem adquirir diretamente da livraria da Levir, também nos ajudando assim a manter aqui o nosso programa. E durante então as próximas edições do Lux Esotérica estaremos aqui levando esta programação ao ar. Vamos trabalhar aqui os capítulos do livro 7 Temperamentos Humanos. Um assunto, ouvintes, que muitos podem se perguntar: mas o que eu tenho a ver com os 7 raios, com os 7 temperamentos? Temos tudo a ver, caros ouvintes. É realmente uma temática que afeta a todos nós, até os dias da semana, ouvintes, que são 7. Temos as 7 cores do prisma, temos as 7 notas musicais, temos inúmeras correspondências relacionadas com o número 7. E os 7 dias da semana, o mês poderia ser dividido das mais diversas formas, e poderíamos nos perguntar por que são 7 dias, por que não são 10, por que não são 12, né? Encaixaria melhor, inclusive, nos 365 dias do ano. E essa temática, ouvintes, do número 7, ela tem sido muito bem desenvolvida pelo nosso querido amigo, maçom e teósofo Carlos Brasílio Conte. É o nosso especialista no número 7, mas também aqui abordando os 7 temperamentos humanos, nós vamos trazer, ouvintes, por que nós temos tanta relação com esse número sagrado. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2013, estamos aqui ao vivo com vocês, e segunda é o dia da lua, né? Aqueles que conhecem o espanhol sabem que para esses povos segunda-feira é chamada de lunes, ou seja, o dia da lua, e por aí vai, né? Terça-feira é martes, o dia de Marte. Quarta-feira é miércoles, o dia de Mercúrio. Quinta-feira é jueves, o dia de Júpiter. A nossa sexta-feira para eles é o simbolismo do planeta Vênus, por isso em espanhol é viernes. E o sábado é
dedicado tem esse mesmo nome, mas se dedica ao planeta Saturno. E o domingo, que também se fala assim em espanhol, é o dia do Sol, o dia dedicado realmente à espiritualidade, como é comemorado hoje em dia no cristianismo. Mas todos os dias da semana já foram dias santos, ouvintes. E em outras civilizações nós temos outros dias da semana comemorando o dia sagrado, o dia de adorar a divindade. Por exemplo, a religião muçulmana, o dia sagrado é a sexta-feira e não tem nenhuma relação com o mesmo simbolismo que nós usamos no cristianismo, que comemoramos o domingo, que é o dia do sol, é o dia do descanso, o dia de ir à igreja, de ir à missa, e assim comemorando a espiritualidade. Então nós estamos metidos, ouvintes, neste número 7, né? E vocês podem se perguntar, mas o que nós, seres humanos, temos a ver com essa questão? É, obviamente, ouvintes, uma questão espiritual. O ser humano se desenvolve em ciclos setenários também. Desde que nós nascemos, a própria gestação são 40 semanas, ou seja, 40 ciclos de 7 dias. Então, vemos que a gênese do ser humano tem a ver com o número 7. E os chamados 7 raios, né, que vão trazer a temática dos 7 temperamentos, ela é comemorada nas mais diversas religiões. Nós vemos referências na mitologia grega, né, escrevendo os deuses do Olimpo e Zeus, mais especificamente, né, o rei de todos os deuses da mitologia, sendo descrito como o grande touro do sol, de onde emanam os 7 raios. E vemos em outras culturas também os 7 raios sendo comemorados, como nós podemos apreciar, na verdade, da luz branca que emana do Sol, né, que nós achamos que o Sol é uma estrela amarela, mas a sua luz realmente é branca. E quando ela é difratada num prisma, ela se quebra em 7 cores, em 7 tons prismáticos, que nos encanta, e é uma experiência científica que obviamente todos nós já tivemos oportunidade de ver esse fenômeno funcionando. Mas a universalidade desse conhecimento, ele vai se estendendo, ouvintes, historicamente. Então, se nós apreciarmos outras culturas, também elas falam do simbolismo do setenário, do número 7. Então, muitos e muitos povos identificam no Sol, né, como faziam os hindus, como faziam os maias e outros povos antigos, os caldeus, o Sol como o centro da emissão espiritual. E dele é que provém os 7 grandes raios que vão formar então os 7 temperamentos humanos. Mas vocês podem se perguntar, mas por que esses povos viam dessa forma? Viam, caros ouvintes, porque realmente o Sol é a fonte, é a origem
de tudo. Não há realmente como escapar dessa grande verdade espiritual que acaba permeando todas as culturas. E os hindus, muito especialmente, tinham uma maneira muito peculiar de representar isso. Quando eles diziam que Surya, né, o Sol, era o grande cavalo celeste, descrevendo o Sol como um grande poder, esse grande poder que eles identificavam com o cavalo que cruzava os céus e trazia a sua luminosidade para o mundo. E também dentro desse simbolismo que os hindus anteviam, nós podemos perceber que há realmente uma verdade subjacente, porque as 4 patas do cavalo têm relação também com o simbolismo que os cristãos acabam enxergando na figura do sol, pois no cristianismo o sol é comemorado na figura da cruz. Então, o sol era descrito simbolicamente como os cavalos pelos hindus. Já os ocidentais, os cristãos, descreviam como a cruz, ou então o simbolismo da menorá que os judeus utilizam com as suas 7 velas. Então, por trás disso, ouvintes, há uma relação muito profunda que nós, obviamente, participamos desse simbolismo, né? Devido a cada ser humano se alimentar da energia solar, pois cada alimento que nós ingerimos, quer seja vegetal, quer seja animal, na verdade o que nós estamos consumindo é a energia solar. E juntamente com os minerais, né, aí são a fonte da nossa alimentação. E os antigos então percebiam que esta relação que existe entre o homem e o sol, e o homem e o nosso planeta, é obviamente a nossa relação filial com o universo, pois o sol é o nosso pai e a terra é a nossa mãe. O sol provê a energia que nos alimenta e a terra nos dá a base, nos dá o seu útero no qual nós nos desenvolvemos. Então a mãe natureza está aí. E o simbolismo do número 7 é tão poderoso, é tão forte, que, por incrível que pareça, o útero das mulheres da nossa raça humana também tem 7 camadas. Quando o médico vai fazer uma cesariana, ele secciona as 7 camadas do útero feminino. Então, a relação que existe entre o microcosmo e o macrocosmo é infinita, caros ouvintes, é muito grande. E o Sol é a nossa grande estrela que nos nutre, mas também o Sol, ouvintes, é a fonte espiritual que rege esse sistema. O universo no qual nós estamos circunscritos, na verdade, é o universo do sistema solar. Existe esta célula da galáxia, que é o sistema solar, que obviamente não é única, é apenas uma diminuta célula dentro da galáxia, que contém as estimativas atuais de cerca de 200 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia, a Via Láctea.
Mas para nós, ouvintes, importa fundamentalmente o sistema solar, pois nele habita uma grande realidade espiritual. E essa realidade espiritual é aquilo que nós podemos chamar, cada religião chama a seu modo, de Deus, de divindade, de mente cósmica, daquela inteligência além, do grande arquiteto ou o grande geômetra do universo, ou o que os hindus chamam de Brahma, o Deus criador, masculino e ativo, que também Madame Blavatsky, em A Doutrina Secreta, nos informa e nos alerta que aquelas folhas que descrevem a doutrina secreta é, na verdade, uma descrição não do universo como o sumário das estrelas e das galáxias, mas sim o grande conjunto de vidas que estão assignadas ao chamado Logos solar, ou seja, a vida do nosso sistema. E os antigos representavam isso simbolicamente como as divindades, como faziam os hindus, como faziam os egípcios, como faziam os chineses, essa grande relação que o homem tem com a estrela, o Sol. Mas não o Sol físico apenas, ouvintes, mas também e principalmente o Sol espiritual. O verdadeiro Sol está por detrás do Sol físico. É o Sol espiritual, cuja consciência se estende muito além do que o último planeta do nosso sistema, e vai realmente, sua consciência é poderosíssima. Então o Sol nada mais é do que o seu chakra principal, é o chakra que emana esta energia que nos alimenta, ouvintes. Mas além disso, por trás da realidade espiritual, está essa grande consciência. Atrás do Sol material está a consciência do Logos, do Verbo que preenche todo o sistema, e a relação que o homem tem com o Sol espiritual ou com Deus é a relação de filho cósmico. E, na verdade, a origem das nossas chispas divinas acontece através do Sol. A verdadeira origem das chispas divinas dos espíritos humanos está muito além do Sol. Mas se não fosse essa consciência do nosso sistema solar e também os seus lugares tenentes, que são os chamados logos planetários, nada disso existiria, ouvintes. Pois abaixo do logos solar existem as 7 grandes consciências que são comemoradas nas grandes religiões. Então nós vemos isto sendo comemorado pelas mais diversas religiões, como o cristianismo, que tem na figura do Sol e da cruz o seu símbolo máximo. Mas é o Espírito Santo, o Espírito criativo, aquele Espírito da alegria e da verdade que desce nas consciências dos homens e traz realmente a consciência. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, na verdade é esse verbo, esse poder criativo que mantém o sistema solar ativo e vivo.
se Deus tirasse a sua consciência do sistema, tudo nele pereceria e o sistema solar se desfaria e as chispas divinas também se dispersariam. Mas, felizmente, ele faz o grande sacrifício, o sacrifício de energizar esse universo, trazendo a vida e a consciência à sua manifestação. E as chispas divinas que estão vivas e atuando, e não são apenas as chispas divinas humanas, mas há chispas divinas se manifestando em todos os reinos da natureza. Todas elas estão ligadas com Deus, com o Logos solar, e estão ligadas com o chamado, com os Logos planetários, com os espíritos planetários, que vai ser o assunto do nosso segundo bloco. Então, quando Geoffrey Hodgson, nesse livro, o sistema dos 7 temperamentos humanos, ele aborda essa temática, ele parte, obviamente, desse princípio, ou seja, que por trás de toda a manifestação existe a realidade espiritual, e tudo começa nesse nível. Então, Geoffrey Hodgson vai nos descrever nesse livro como o ser humano, como as nossas chispas divinas são afetadas. Mas essa temática não começou, obviamente, com Geoffrey Hodgson. Na verdade, é um outro livro muito interessante que foi escrito por Ernest Wood, um outro grande teósofo, chamado Os 7 Raios. Esse livro de Ernest Wood também é muito importante para o nosso entendimento, e mais para frente nós também vamos citá-lo. E Ernest Wood se comunicou com Charles Leadbeater e justamente perguntou a ele se ele poderia publicar um livro sobre os 7 raios, porque um mestre de sabedoria havia comunicado a Ernest Wood vários detalhes sobre esse conhecimento. E foi exatamente o que Ernest Wood fez: escreveu e apresentou para Charles Leadbeater esse material, e Ernest Wood inclusive queria que o livro saísse em nome do próprio Leadbeater, e Leadbeater disse: não, publique você mesmo, porque o assunto é muito interessante, está muito bem explicado. Então veio à luz esse livro realmente muito importante. E o livro de Geoffrey Hodgson, os 7 temperamentos humanos, ele vai mais especificamente na questão das mônadas humanas e nos traz realmente um conhecimento prático de todo esse assunto, que vai ser aqui objeto do nosso estudo nos próximos dias, nas próximas semanas. Vai ser realmente muito interessante, e agradecemos muitíssimo o prestígio daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, que estão nos acompanhando nas gravações. Nós vamos, ouvintes, fazer aquele nosso tradicional intervalo, convidando a todos vocês, ouvintes, para se unirem aqui a esse humilde, pequeno trabalho, mas que para aqueles que realmente buscam essas informações, eu creio que é muito significativo o conhecimento a respeito dos 7 raios e dos temperamentos humanos. Tudo isso tem sido possível com o apoio dos simpatizantes e associados da Alevir, e uma vez mais nós vamos convidá-los, ouvintes, se você pode, se você tem condições, venham nos apoiar, ouvintes, se tornem associados da Alevir, criem condições para que estas informações continuem fluindo através
desse canal de comunicação. Vamos ao nosso intervalinho e voltamos já. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado amigos e amigas ouvintes pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. E vamos começar então a abordar, depois dessa introdução, aqui o texto do livro Os 7 Temperamentos Humanos. Este livrinho de Geoffrey Hodgson, editado aqui recentemente pela Editora Teosófica. Muito interessante, adquiram ouvintes no site da Levir, ou também no site da Editora Teosófica, isso não importa, pois é muito importante vocês terem aí na sua biblioteca esse livro que realmente vai compor aí mais uma letra do alfabeto esotérico, que eu acho que vai ser muito importante para aí o conhecimento dos nossos amigos. Muito obrigado aí pela grande audiência daqueles que estão me ouvindo pela Rádio Esotérica FM. Espero que todos estejam aí no canal principal, né? Não estejam fugindo aí para os canais de mantras ou outros, e o nosso programa também estará disponível aí para a audição de vocês no site da Levir. Já alguns minutos após aqui ter ido ao ar o nosso programa, já estará disponível no site da Levir a gravação desse programa. Mas Geoffrey Hodgson começa falando aqui no livro Os 7 Temperamentos Humanos, depois de fazer uma introdução sobre a sociedade teosófica, os mestres, assuntos que nós já abordamos muitíssimo aqui. O primeiro capítulo que começa a introduzir esse tema
fala exatamente sobre o significado do número, das ideias que estão por trás desse grande tema que é o número 7, que vai nos dar os 7 raios e os 7 temperamentos humanos. E Geoffrey Hodgson nos diz: à medida que aumenta o nosso conhecimento sobre a natureza humana, não podemos deixar de ficar impressionados com a grande diversidade de seus dotes, com a riqueza de individualidades da humanidade, com a quase infinita variedade de seres humanos e com a complexidade de sua natureza. Na humanidade estão englobados o explorador indômito e a branda freira, o soldado e o eremita, o monge e o recluso, o político, o negociante, a mulher exteriormente ativa nos assuntos mundanos, o cientista e o estudante, ambos imersos em suas investigações. Todos esses e muitos outros tipos diversificados e opostos concorrem para a constituição da humanidade. E vem então a pergunta: existiria uma chave por meio do qual a natureza humana possa ser compreendida e esta infinita variedade e vasta potencialidade do homem possam ser apreendidas e organizadas? E a teosofia nos diz que sim, e acrescenta que a chave é numérica, sendo 7 os números governantes. É uma declaração realmente forte de Geoffrey Hodgson, que com certeza tem um fundamento espiritual muito forte, pois, como nós já introduzimos, ouvintes, em outros programas, estão aí à disposição de vocês, atrás dos números está o conhecimento das inteligências divinas. O número não é apenas uma grandeza usada para medir, para verificar as quantidades, para ver o valor, mas sim, atrás dos algarismos básicos, ouvintes, está um grande conhecimento, o conhecimento das inteligências que são cosmogônicas, ou seja, que dão início ao universo. E quando nós dizemos universo, nós dizemos o nosso sistema solar. E a importância do número 7 é muito grande exatamente por causa disso, pois 7 são os números que regem todo o desenvolvimento das coisas nesse nosso sistema. Então, segundo Geoffrey Hodgson, no seu livro 7 Temperamentos, assim existem 7 tipos básicos de seres humanos, e cada qual com seus atributos naturais, característicos e qualidades. Todas as qualidades e poderes estão dentro de cada ser humano. Porém, existe uma tendência preponderante para cada um dos 7 tipos básicos. O conhecimento desses 7 tipos e de seus atributos correlatos fornece uma chave para a compreensão da natureza humana. Uma vez que esta chave é de ordem numérica, torna-se necessário primeiramente explicar o ensinamento teosófico no que concerne à progressão numérica em cosmogênese. E ele vai nos trazer, ouvintes, um conhecimento muito esotérico, que realmente é muito importante à realidade espiritual que nós já apresentamos aqui em outros programas, mas que repetimos e trazemos para aqueles que estão também nos vendo através do nosso programa, que além de haver o centro espiritual, que é o Sol, existem as 7
grandes inteligências planetárias. E essas inteligências planetárias são responsáveis pela vida nos planetas. São os 7 planetas sagrados da antiguidade que deram fundamento para a ciência oculta da astrologia e, com certeza, é a base para muitos simbolismos. Então, o Uno se multiplica primeiramente na Trindade, que está dentro da unidade, que é o Logos solar, e da unidade, a Trindade, depois delas advém os 7, e acabam se manifestando os 7 espíritos perante o trono, os 7 espíritos que realmente criam a vida nos planetas. E Geoffrey Hodgson descreve assim essa questão: numericamente, a força ativa de toda a vida e forma é representada pelo número 1, e a fonte passiva, a existência negativa, o absoluto, pelo 0, o nada. De acordo com a cosmogonia oculta, ou seja, com a gênese do universo como é compreendida pelo esoterismo, pelo ocultismo, o próximo passo no processo criativo, partindo do 1, é a emergência de seus aspectos inerentes, positivo e negativo, e de suas potencialidades masculina e feminina. Dessa grande potência, o 1, então, vem a se tornar o 2, ou o andrógeno. Esses dois se unem para produzir o terceiro aspecto do tríplice logos, do verbo tríplice, assim manifestado. E esses 3, por sua vez, unem-se em todas as suas possíveis combinações para produzir 7 grupos de 3. Em 3 desses grupos predomina um dos 3 aspectos internos. Em outros 3 predominam 2, e no 7º todos estão igualmente manifestados. Uma vez que a consciência divina está focalizada e ativa em cada uma dessas 7 emanações, elas passam a ser olhadas como seres finitos, ou, como são chamadas, pessoas. Destas 3 pessoas da Santíssima Trindade emergem então os 7, que são conhecidos na cosmogonia cristã como os 7 espíritos diante do trono de Deus. No judaísmo eles são conhecidos como os 7 safirotes, e em teosofia como os 7 logoi planetários, sendo cada um o logos de um esquema de desenvolvimento ou cadeia planetária, que nós já extensivamente abordamos aqui quando nós falamos da temática do sistema solar. E ele faz uma analogia muito interessante aqui, Geoffrey Hodgson. O braço humano pode ser utilizado como uma analogia para esse processo. E, na verdade, essa é a chave de interpretação que diferencia o ser humano de qualquer outro ser, pois ele pode, através das analogias, compreender como esses processos acontecem. Então, o sistema setenário ele pode ser compreendido não só na natureza, mas também no ser humano, como no cosmos. Então, o homem, como imagem microcósmica do universo, pode ser
fonte desse conhecimento. E então Geoffrey Hodgson toma como exemplo o braço humano. O braço em si, ele é um membro único, mas ao mesmo tempo é setenário. Primariamente consiste de 3 partes: o braço, o antebraço e a mão. Apesar de uno, o braço também é tríplice. A mão, entretanto, tem 5 dedos, que juntos com o braço e o antebraço perfazem 7 partes, cada uma delas com suas funções próprias, tal como os 7 poderosos espíritos ante o trono. Então nós vemos que no ser humano, ouvintes, também se reproduz o processo cósmico, pois nós somos uma imagem do universo. Então, no universo, no sistema solar, tudo começa com a consciência de Deus, mas depois ela se reproduz. Do 1 nasce o 3 e do 3 vem o 7. Então nós sabemos também que o ser humano é uno, que ele tem uma única chispa divina dentro de si mesmo, mas ao mesmo tempo, quando ele se manifesta no corpo, nós somos 3. Nós somos cabeça, tronco e membros. E se nós pesquisarmos, aprofundarmos o conhecimento sobre o ser humano, nós descobrimos que ele também é setenário, pois o ser humano tem não só o corpo físico, que é apenas o primeiro, mas possui mais 6 outros corpos, ou seja, nós possuímos 7 corpos. Então nós somos unos, somos trinos e também somos sétuplos, ou seja, o ser humano é uma perfeita imagem do que está lá em cima, ouvintes, o grande sistema sétuplo dos grandes seres perante o trono de Deus. Então a teosofia nos ensina que cada ponto e em toda a manifestação divina de poder, vida e consciência, bem como todas as mônadas ou chispas divinas humanas ou espíritos, todas elas são irradiadas da fonte única e passam através do 3 e do 7. O 3, que é a Trindade de Deus, e do 7, que são esses 7 espíritos planetários que vibram ao redor do Sol. Em sua passagem através do 3 e do 7, estas 3 emanações do Logos, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também podem ser chamados de poder, de vida e consciência divinas, as chispas divinas ficam marcadas com a qualidade especial de cada uma dessas 3 pessoas e são matizadas, são coloridas também com as energias dos 7 anjos, através dos quais também passam, pois esses espíritos planetários, ouvintes, na verdade são grandes arcanjos, né? Infinitamente maior do que qualquer coisa que nós conheçamos, pois a sua consciência engloba todo um planeta. E então, provindo da suprema alma universal, as fagulhas divinas passam pelo coração da divindade e finalmente ingressam na existência, sendo então coloridas por um dos aspectos da Trindade, e depois cada chispa divina toma um colorido especial de um dos 7 espíritos planetários. E não necessariamente a pessoa tem que ir para o planeta em que é regido por aquele espírito planetário do qual ela acabou pegando essa matiz. E é por isso que lá na frente nós vamos ver, ouvintes, vamos compreender que cada um de nós, enquanto chispas divinas,
temos então um dos 7 raios sendo mais importante dentro do nosso ser. Então as chispas divinas ficam sintonizadas com suas frequências vibratórias ou acordes, né, com o seu poder vibratório. Então matizadas com as suas cores particulares. A cor do espectro e o atributo divino que cada um desses anjos, né, os safirotes ou sefirotes, representa, ficam acentuados em cada raio monádico que é projetado. E depois disso, predomina sobre os outros 6. Ou seja, a nossa chispa divina tem uma cor, um tom predominante, mas ela tem também a potência dos outros raios também dentro de si, mas em menor escala. O universo é setenário e as notas do seu acorde são em número de 7. Cada nota representa tanto um modo de manifestação do Supremo como uma verdade eterna. As 7 notas são explicadas de várias maneiras. A primeira e a 7ª são o alfa e o ômega da vida manifestada. São o primeiro e o último, o centro e a circunferência que contém o todo. Pois, na verdade, esses grandes espíritos solares que se manifestam na vida do Sol, ouvintes, eles têm essas características, mas realmente o primeiro e o 7º raio têm um poder muito especial, pois o primeiro é a vontade divina e o 7º é essa vontade divina atuando aqui na matéria. Então, nos diz o Geoffrey Hodgson, o primeiro é a fonte primordial, o ponto, o poder positivo do universo. Em Deus, ou seja, no verbo, o Logos, esse primeiro é a onipotência e no homem é a vontade. A 7ª nota é a primeira em sua expressão final. É o poder em ação, vontade em movimento, onipotência manifestada. O centro, relativamente estático, tornou-se a esfera ativa. Mas, no entanto, os dois são um. Dentro do universo, a sétima desses acordes, dessas esferas vibratórias, é material físico. O Sol, os globos e todas as coisas evoluem ao seu redor. No verbo, ou seja, no Logos, é o universo, e no homem é o corpo físico, pois sempre haverá, ouvintes, esta correspondência, e é por isso que os antigos faziam esta representação do Sol com um rosto, com uma carinha, como provavelmente todos nós tenhamos desenhado o Sol dessa forma quando estávamos nos primeiros anos da escola. Mas é uma grande verdade. O Sol é o homem cósmico e o ser humano é a sua projeção aqui na Terra. E a única diferença, ouvintes, que existe entre o homem aqui embaixo e esse homem, obviamente, divino e plenamente manifestado, que é o Deus do sistema solar, que é o Logos, o Verbo, é o grande poder da sua consciência que ele aprendeu a desenvolver. E cada um de nós, seres humanos, vamos um dia, ouvintes, desenvolver isso pessoalmente. Ou seja, o grande futuro que está diante do ser humano é ser um perfeito imitador, um perfeito emulador, uma imagem perfeita daquele sol que brilha no universo. Nós temos que fazer
brilhar também, ouvintes, essa chispa divina que está no nosso coração, assim como muitos mestres, muitos seres iluminados já o fizeram. Cada ser humano tem diante de si esta missão, a missão espiritual de se elevar em grandeza, assim como fizeram o Buda, como fizeram Jesus Cristo, como os mestres da grande fraternidade branca. Todos eles já se aperfeiçoaram, seres humanos, e se tornaram mestres, porque eles são capazes, ouvintes, e não foram capazes porque não são apenas personagens históricos que morreram, que desapareceram, mas sim os mestres estão aqui, agora, ouvintes, ativos no mundo, brilhando a sua energia, e eles são as primeiras flores que desabrocharam no jardim da humanidade e abriram as suas pétalas para a verdadeira luz do sol espiritual. E é por isso que nós os chamamos de mestres. Mas compete a cada um de nós, ouvintes, desenvolver também esse aspecto interiormente. Cada ser humano precisa buscar esse autodesenvolvimento. Seja lá qual for a visão que nós tenhamos, ocidental ou oriental, pois é apenas uma questão de cultura, ouvintes, mas a grande realidade permanece a mesma. Ou seja, a grande emanação do sol é a realidade por trás de tudo. E o ser humano aqui embaixo é apenas a vela que se acendeu através daquela grande chama que está lá no céu, que é 99% de toda a matéria do sistema solar. Nós somos apenas uma parte pequeníssima desse processo. Mas assim como determinados mestres brilharam, ouvintes, nós também precisamos fazer brilhar a nossa natureza. Pois se nós assim não fizermos, nós permaneceremos ainda com os olhos fechados. E é por isso que os mestres são chamados de iluminados, porque não só eles veem, como eles brilham e eles imitam perfeitamente, ouvintes, a divindade. Então, apenas para arrematar aqui essa última parte do capítulo de Geoffrey Hodgson, ele nos diz: partindo do ele vai então adiante, inconsciente de nada a não ser do até chegar ao múltiplo. Do múltiplo, ele retorna autoconscientemente para o A segunda e a sexta nota representam respectivamente a vida e sua expressão, e também são pares. E amanhã, ouvintes, no nosso próximo programa sobre os 7 temperamentos humanos, nós vamos retomar esse assunto e com certeza vamos estendê-lo, buscando compreender cada vez mais como esse mundo em que nós vivemos não é, ouvintes, um mundo sem lógica, um mundo de terrores, aonde aparentemente nós estamos aqui apenas para sofrer. Na verdade, há um plano se desenvolvendo, e como dizem os grandes teósofos, e nós aqui só podemos fazer eco para eles, Deus tem um plano para o seu universo, para este nosso mundo, não só o nosso planeta, não só o nosso sistema solar, mas em todo o universo, ouvinte, se desenvolve um plano. E o nome desse plano é
evolução. Quer nós sejamos cristãos e adoradores do sol de uma maneira oculta, porque os cristãos não fazem essa adoração de forma declarada, ou quer nós sejamos hindus e vejamos na figura de Shiva a expressão dessa consciência que é criadora e ao mesmo tempo destruidora, ouvintes, nós estamos aqui para evoluir e fazer, ouvintes, funcionar o plano divino. Então, com muita satisfação, nós estamos aqui trazendo esses programas, ouvintes, na esperança de que essas verdades eternas ecoem, façam-se vibrar, façam uma vez mais ressoar no coração da nossa audiência, nos conectando espiritualmente dentro dessas verdades. E assim o nosso programa vai cumprindo o seu papel desde o dia 9/9/2009, há 390 programas atrás. Nós iniciamos essa série de programas, ouvintes, sabendo, confiando que dentro do coração de cada um de vocês há essa chispa divina, que através desses estudos nós vamos nos conscientizando cada vez mais delas, ouvintes. Então vou encerrando por aqui o programa de hoje, mas já convidando a todos para a continuidade do estudo do livro do Geoffrey Hodgson, Os 7 Temperamentos Humanos. Vamos fazer, ouvintes, uma última vibração. Convido a todos vocês para que nós nos unamos dentro de uma harmonização final com esta maravilhosa imagem daquele que foi a flor que se desabrochou primeiramente de forma completa na nossa humanidade, que foi o Senhor Buda. Eu convido a todos para nos interiorizarmos, fechando os nossos olhos e procurando uma vez mais nos conectar com aquela chispa divina dentro dos nossos corações, onde há uma fagulha daquele sol espiritual do Logos. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, mas esperamos vê-los e nos encontrarmos de novo nas nossas próximas edições. Fica aqui um forte, um caloroso, um espiritual abraço aqui, mesmo que virtual, com muito carinho para todos vocês, queridos e queridas, que nos acompanham já há tanto tempo. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, mas convido a todos agora, fiquem aí com as músicas, com a interatividade aqui com a Rádio Esotérica FM. Termina o programa, mas segue aqui a harmonia, a música e a sabedoria para a sua alma aqui na Esotérica FM. Até a nossa próxima edição.
Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.